بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. باب الدفن بالليل. ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا. وبسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة، قام هو وأصحابه وكان سأل عنه فقال: من هذا؟ قالوا: فلان دفن البارحة، فصلوا عليه. باب بناء المسجد على القبر. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتساوير فيها، فرفع رأسه فقال: أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله. باب من يدخل قبر المرأة. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله عنهم قال: شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فأنزل في قبرها، فنزل في قبرها فقبرها. قال ابن مبارك: قال فليح أراه يعني الذنب. قال أبو عبد الله: وليقترفوا أي ليكتسبوا. Estimados irmãos, hoje nós vamos mencionar 3 assuntos. Como havíamos deixado o subtítulo, praticamente o título que íamos abordar na conversa de hoje, na aula passada, que é relacionado ao enterro à noite, que é relacionado à construção do masjid, né, perante num qabr fazer masjid, assim como quem pode entrar na campa de uma mulher para enterrar. Quem pode entrar no qabr de uma mulher para enterrar a mulher. Este é um dos assuntos que poderá ser destaque para a nossa aula de hoje, porque é um dos aspectos que neste momento há muita confusão. Este entra, aquele não entra, este marido não pode porque o casamento acabou, ele não pode enterrar, aquelas coisas todas. Então, inshallah, iremos dar uma luz relacionado a este aspecto. Portanto, a aula de hoje será bem curta. Primeiro, relacionado ao enterro à noite. Imam Bukhari menciona aqui hadith suspenso, ta'liqan: dufina Abu Bakr radiyallahu anhu laylan. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu foi enterrado à noite. Ali radiyallahu anhu enterrou a sua esposa Fátima à noite. Portanto, nisto, em primeiro lugar, nós entendemos a permissibilidade. Porque estamos aqui a ver que este sahaba foi enterrado à noite, Abu Bakr, Ali enterrou sua esposa Fátima também à noite. Mas vamos aqui deparar com o hadith que é narrado por Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة. O profeta sallallahu alaihi wasallam fez salat, né, para alguém que faleceu numa noite anterior, mas fez no qabr dele. No qabr, o profeta passou pela campa e esteve perguntando acerca de uma certa pessoa, e foi dito
que tal fulano havia falecido, não é? E foi enterrado ontem à noite. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam com os seus companheiros formaram a fila e fizeram salat ali na campa. Na aula passada nós falamos o mas'ala relacionado ao salat janaza, não é? Salat para o mayit estando já na campa. Nós falamos esses pormenores na aula passada. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez isso. Nós vamos encontrar um hadith no Ibn Hibban, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam zajara an yuqbar ar-rajul laylan illa an yattaru ila dhalik. O profeta não mostrou satisfação que alguém fosse enterrado à noite sem que existisse uma razão válida. O profeta não gostou que alguém fosse enterrado à noite, né, a não ser que tivesse uma razão válida. Portanto, vamos encontrar o outro hadith que Imam Muslim menciona o motivo da insatisfação do profeta sallallahu alaihi wasallam relacionado com esta insatisfação de se enterrar à noite. Hadith no Muslim que vem que o profeta sallallahu alaihi wasallam uma vez fez o khutbah e mencionou um indivíduo que havia perecido, havia falecido, havia morrido, e fizeram o seu kafan não da forma adequada e apressadamente à noite enterraram este indivíduo. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam fazajara an yuqbar ar-rajulu bil-layli hatta yusalla alayhi. O profeta não gostou que as pessoas fossem enterradas à noite até que fosse feito o salah. Esta passagem mostra, se nós formos a conjugar, o profeta aqui está a dizer que mostrou a sua insatisfação daquele indivíduo que foi enterrado à noite e o profeta fez o salat para ele, e aqui está a dizer que não pode fazer isso até que as pessoas possam fazer salat para o mayit. Então, neste segundo hadith, há um motivo da insatisfação do profeta sallallahu alaihi wasallam para este caso concreto em que o indivíduo tenha sido enterrado à noite. Por quê? Porque o seu kafan não foi bem feito, provavelmente por causa da escuridão ou aquela pressa toda, e não fizeram salat, aparentemente. Não é? Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam mostrou aqui a insatisfação. Este hadith, este segundo do Muslim, clarifica a insatisfação do profeta sallallahu alaihi wasallam no que diz respeito ao enterro à noite. Portanto, temos aqui passagem onde Abu Bakr radiyallahu anhu foi enterrado à noite, não é? E Imam Ibn Hajar Asqalani diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam, hadith ibn ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم دفنهم إياه بالليل بل أنكروا عليهم عدم إعلامهم بأمره. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam manifestou ou não ficou satisfeito por eles não terem informado o profeta sallallahu alaihi wasallam. Não é o primeiro caso este. Nós passamos outro hadith onde a senhora ou o senhor que limpava o masjid faleceu. Lembra um hadith passado? Onde não informaram o profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam, por que não me informaram? Então foi para o qabr deste homem ou desta senhora, e o profeta sallallahu alaihi wasallam fez salat neste lugar. Portanto, o profeta aqui não manifestou a insatisfação pelo enterro à noite, mas sim por não ter informado, ou por o kafan não ter sido bem feito, e a questão do salat, ter informado o profeta sallallahu alaihi wasallam para ter feito salat para ele. O outro aspecto, no enterro de Abu Bakr radiyallahu anhu, Umar, que era praticamente o khalifa, Umar radiyallahu anhu enterrou Abu Bakr Siddiq à noite com o consentimento de todos os sahabas. Nenhum sahaba condenou. Isso mostra, não é, o consenso do sahaba, que não há nenhum problema quanto a esta prática, se forem observados todos os critérios. Não é? Se forem observados todos os critérios. Portanto, no hadith o profeta diz que a pessoa deverá ser enterrada à noite somente se forem forçados, não tiver outra alternativa. Porque está uma situação, por exemplo, a decomposição que está a causar problemas graves. Então, não há nenhum problema, neste caso, que fosse enterrado à noite, por mais que essas condições todas tenham sido encontradas, no primeiro caso que nós aqui mencionamos.
A regra geral é da não proibição, a permissibilidade pode, de facto, se enterrar à noite, não é? Se há iluminação, as pessoas conseguem ver, sabem o que estão a fazer, como estão a fazer, então não existe nenhum problema quanto a isso. O segundo hadith é relacionado, o segundo capítulo é relacionado da proibição Bina il-Masajid al-Qabr. Nós passamos aqui alguns capítulos atrás, onde o profeta proibiu, não é? Nós falamos aqui da proibição, o karaha. Lembram da esposa de Hassan bin Ali? Lembram essa passagem que passamos? O que aconteceu? Fez uma tenda, né, na campa e ficou lá um ano. Não é? E o hadith todo nós já passamos. Portanto, o Imam Bukhari aqui traz aqui o capítulo relacionado a Bina al-Masjid al-Qabr, o capítulo relacionado a construir o masjid no qabr. Masjid é lugar para fazer salah, lugar de sajda. Chama-se masjid, lugar onde se faz sajda. Vem da palavra sajda, masjid, lugar de sajda, de salah neste caso. Hadith é narrado do profeta de Aisha radiallahu anha. Ela diz que quando o profeta sallallahu alaihi wasallam queixou-se, não é, da dor, das suas dores, estamos aqui a falar na maradul wafat, na doença que levou à morte do profeta sallallahu alaihi wasallam. ذكرت بعض نسائه كنيسة. Algumas das esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam mencionaram uma igreja que elas viram no Habasha, na Abissínia. Não é? Então, Salama e Habiba não estavam no Habasha, na Ardo Habasha. Então, mencionaram a beleza daquilo que viram, não é? E a imagem que viram lá na igreja. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, eles faziam imagens, esculpiam naquilo que nós vemos hoje, imagem de Nossa Senhora de Fátima, aquelas outras senhoras, vocês talvez podem conhecer melhor, né? Qual é a outra senhora? Tem Nossa Senhora de Fátima, mas quem? Alguém conhece? Ninguém foi para a igreja aqui antes, ninguém era católico, depois ficou muslim para nos dar só uns nomes. Mohamed, não conheces? Não conhece? Hã? Tem Nossa Senhora de Fátima. Eu conheço Nossa Senhora de Fátima de Nazareno, Nossa Senhora de Nazareno. Portanto, eles esculpiam essas imagens todas. Então, nesta situação, o profeta sallallahu alaihi wasallam levantou a sua cabeça e disse: esses indivíduos, quando uma pessoa piedosa morria dentre eles, o que eles faziam? Banau ala qabrihi masjidan. Eles faziam um masjid, um lugar de adoração no qabr, ou na campa deste indivíduo. Uma pessoa piedosa, faziam um lugar de adoração, dargah, para entender melhor. Chocado. Você tem que dizer, quando eu não estiver a falar a palavra certa, faziam dargah. Qual é aquele, parecer Ajmer Sharif, não é? Um dargah para ir aí adorar. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse isso é o que eles faziam, não é? Lembram o hadith passado da Aisha? O que falou? Se não fosse pelo receio das pessoas fazerem o quê? Adorar na campa do profeta, também estaria exposta. Khalid foi para Medina, viu a campa do profeta, viu a porta, não tentou espreitar, ver se ia ver. As pessoas não vão ali perto para ver, não consegue ver. Portanto, antes aquilo estava exposto, era a casa da Aisha, que as pessoas conseguiam entrar na campa mesmo. Depois aquilo foi fechado, foi vedado, sem acesso, não tem porta, não tem janela, não tem nada, não há acesso para aquele lugar, está completamente fechado, tudo que é lugar, tudo que é canto. Não só, embaixo também tem barras de cobre, aço, sei lá o que é, lá para baixo, é a forma que está protegida aquele lugar, não é? Porque tentou-se roubar o corpo do profeta sallallahu alaihi wasallam, tentou-se fazer isso, então aí está tudo selado e bem protegido. E eu estive aqui a dizer que vão ler essa história, né? Vão procurar para poder perceber o que aconteceu. Uma coisa que despertar um pouquinho de curiosidade só, mas isso aconteceu, é uma história, e não vão encontrar hadith a falar disso. Aconteceu muito depois do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, naquele tempo foi preparado essas coisas todas para vedar, blindar
não é, aquele lugar e ninguém ter acesso, porque estavam a fazer túnel, não é? Através de um túnel queriam chegar até lá. Esse sistema a gente ouve no Brasil, fizeram um túnel, conseguiram roubar, não é, o cofre lá na casa. Eles tinham essas ideias desde lá do passado, não é novidade. Portanto, falamos aqui o hadith que Aisha diz, não é, que as pessoas faziam, então fechou-se, vedou-se para não existir essa hipótese, as pessoas adorarem o profeta sallallahu alaihi wasallam, adorarem a campa. Adorar a campa estaria a adorar a ele, portanto impediu-se o mal, cortou-se o mal pela raiz. Portanto o profeta sallallahu alaihi wasallam levantou a sua cabeça e disse: quando uma pessoa, um indivíduo piedoso morresse, eles o que faziam? Eles construíam, não é, um santuário, um masjid, um dargah ali e faziam adoração. E esculpiam, desenhavam, faziam uma imagem daquela pessoa que ficava aí e o que eles faziam? Eles adoravam. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Ulaika shirarul khalqi inda Allah. Essas são as piores criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. São as piores criaturas que fazem, né, essa imagem, esculpir, desenhar pessoas, essas coisas todas. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz que esses são os piores, as piores criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala. No outro hadith vem mencionado que Allah subhanahu wa ta'ala dirá no dia de Qiyamah para ele soprar a alma, dar vida àquilo que ele desenhou, aquilo que ele fez, e ninguém será capaz de fazer isso. Isso demonstra que o castigo será severo. O terceiro assunto que vamos mencionar na aula de hoje é relacionado a man yadkhulu qabra al-mar'a. Quem pode entrar na campa de uma mulher para sepultá-la, para enterrar? Quem pode entrar? Vamos lá primeiro descobrir aqui a percepção que as pessoas têm. Quem deve entrar? Chocato, vamos começar contigo, depois vamos para o Rashid. Quem pode entrar? Hã? Pai, irmão. Mas quem? Não tem pai. Hã? Mahram, ok? Esposo, ok? Mas Barashid, quem pode? Familiares mais próximos. Mas isso estão a falar, tem base ou só chutar? Essa é a nossa diferença aqui. Aqui a diferença é essa. Quando nós falarmos, temos que ter uma base que suporta o que estamos a falar. Por isso que nós temos essa explanação detalhada no hadith de Bukhari. Não é só para ouvir virtude. Vocês lêem na hora de zuhur aqui, virtude da ação. Lê só, acabou, né? Que Allah nos dê compreensão. Azam sabe melhor isso. Que Allah nos dê tawfiq e compreensão de pôr em prática. Por que aquilo aconteceu assim ou não assim? Não sabe. Mas é bom, pronto. Aqui é a diferença e você tem que saber com profundeza por que e como as coisas aconteceram. Sim, Barashid está a dizer quem? Marido é familiar mais próximo, não é? Pode ou não pode? E o que Barashid diz? Pode? Eu não disse nada ainda. Não, Barashid, o que acha? O que sabe? Pode ou não pode? Marido? E quer dizer que os novos hoje deixam. O que acha? O que acha? Acha que pode? Um marido entrar para enterrar? Um homem estranho pode entrar? Barashid é antigo, como não sabe disso? Se os antigos tinham uma certa metodologia. Vamos pelo hadith, depois vamos voltar a isso. Hadith é narrado por Anas radiyallahu anhu, diz que nós presenciamos o funeral da filha do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quem? Filha do profeta sallallahu alaihi wasallam, uma das esposas de Uthman radiyallahu anhu. E o profeta sallallahu alaihi wasallam estava sentado, não é? No cabra, aí no cabra estava sentado de lado. Fara'aytu aynayhi tadma'an. Ana está a dizer, eu vi os olhos
lágrimas escorrendo dos olhos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Falei, sua filha, não é? Normal, chorar, lágrimas, escorrer lágrimas pela situação. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Hal fikum min ahadin lam yuqarif al-layla?" Dentre vocês aqui está alguém que não se envolveu sexualmente na noite passada? Uma pergunta dessa no cemitério, antes de enterrar. Dentre vocês está alguém que não dormiu com a mulher? Quando dizer dormiu com a mulher, todos nós dormimos com a mulher, não é? Que não se envolveu sexualmente na noite passada? Então, Abu Talha disse: eu, o profeta de Allah, eu não me envolvi sexualmente ontem à noite. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele: inzil fi qabriha, desça tu no qabr. De quem? Para enterrar a filha do profeta sallallahu alaihi wasallam. Faqabaraha. Então ele enterrou a filha do profeta sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha não tinha nenhuma ligação, não era mahram. Teu ponto, água abaixo. Morreu. Mahram, água abaixo. Abu Talha não tinha nenhum lugar. Uthman radiyallahu anhu era esposo, estava ali também, não entrou, não enterrou. Então pode dizer que não pode, esposo não pode, porque Uthman não entrou. Será esta a posição? Era isso que queria dizer? Fica à vontade, fala à vontade. Eu só quero remover a dúvida que existe. Como diz, os antigos faziam uma coisa, os novos, né, o sentido contrário, os novos fazem outra. Sim? Não, o Sheikh acabou de falar de Ali enterrou a Fátima. Se Ali enterrou a Fátima, é impossível. Há pouco tempo o Sheikh Sim. Ali enterrou a Fátima à noite. Eu falei de propósito, não chegar a esse hadith. Mas ninguém consegue aqui fazer, né? Ok? Ali enterrou sua esposa Fátima. O que acontece aqui no cemitério? O que acontece é que este assunto é o único assunto recordado naquele momento. Não é? Não, o marido não pode enterrar, não pode entrar para enterrar, não é? Diz um pai fulano entra, vizinho dela, de falecido. Marido não pode, mas o vizinho pode. Marido não pode, mas o primo pode. Marido não pode, sei lá, amigo dela pode. Onde está? Eu quero só... Hoje nós temos essa facilidade de perceber as coisas, né? Perceber, analisar, né? Ponderar, para nós melhor entendermos. Por quê? Onde é que está essa base? Outro assunto que vem é que não, quando morre, casamento acaba. Não é isso que diz Chocato? Casamento acaba quando morre, mas herda. Não herda? Não herda? Quando mulher morre, não herda? Se casamento acabou, está a herdar por quê? Por que está a herdar? Se não há casamento, não há ligação, não há nenhuma ligação, não pode ter. Outros até proíbem ver, não pode ver, marido não pode ver mais a mulher porque o casamento acabou. Isso é meramente ignorância. Ignorância, não tem isso. Quer dizer, marido não pode ver, mas outras pessoas podem ir lá, todos vão lá ver. Ai, era uma boa pessoa. Todos, marido não pode. Viveu a vida toda com o marido, quando morre, já não pode ver. Não pode enterrar, não pode. Está a vir de onde isso? Veio de onde? Isso veio de onde mesmo? Não sabe, mas defendia isso também. Mas agora já sabe, tem hadith, não é? É verdade que esse é um assunto que há posição diferente na escola. Imam Abu Hanifa, acho que defende isso, que o marido não pode, ou quando acaba o casamento. Eu nunca entendi até hoje. Em termos de base, também não consigo encontrar. Estamos aqui a encontrar hadith claro, onde as coisas aconteceram, não é? Outro assunto. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando Aisha queixou-se de dor de cabeça, muitas dores de cabeça. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: seria bom se tu morresses, não é? Eu podia te dar banho, eu podia fazer salat para ti, eu podia te enterrar. Então ela disse: tá falando isso, você quer casar com outras, que eu morra para você casar outras mulheres.
né? A percepção da mulher foi logo, não, esta aqui já tem plano B, não é? Mas se nós formos a pegar o hadith daquilo que nos interessa, o profeta está a dizer, eu podia te enterrar. Estamos a falar aqui de enterro. Eu podia te enterrar. Está a dizer que eu podia enterrar. Então por que diz que não se pode, o marido não pode enterrar? Ulamás são unânimes que, de facto, a pessoa mais próxima, as pessoas mais próximas, os familiares mais próximos é que podem entrar, né? É melhor. Mas qualquer outra pessoa pode. Qualquer pessoa pode enterrar a mulher. Não existe nenhum problema quanto a isso. Qualquer pessoa pode entrar no qabr para enterrar uma mulher. Mas vamos chegar já. Sim? Khalid, você essa parte lembra logo. Quer dizer, não dá nem intervalo a gente fugir um pouco. Eu queria fugir propositadamente. Você está-me a puxar para esse assunto. Percebe? A questão é essa. Qualquer pessoa pode entrar para enterrar uma mulher. Seja própria mulher ou outra mulher, mas são unânimes nisso. Se tiver alguma divergência, posição diferente, vai ser de acordo com a escola hanafita, mas eu não encontrei nenhuma base legal que suporta este princípio. Para mim, o hadith está claro, várias posições onde há esta permissibilidade, portanto, não vejo aqui qual é a outra opinião. Quanto à questão do sexo, aqui, de não ter praticado ato sexual, ou por outra, por que o marido da filha do profeta, neste caso Uthman, não entrou no qabr para enterrar a sua própria esposa? Por quê? Sim? Pode ser, é uma posição, é uma opinião, esta é uma opinião. E a outra é que o profeta viu quanto débil ele estava, quanto fraco ele estava, a tristeza que lhe cobria naquela situação, e estava incapaz de fazer aquele trabalho. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam delegou, não é, quem preenchia aqui as condições que o hadith menciona. Ok? Então este é o resumo daquilo que por vezes criava certa ambiguidade. A gente não sabia porque que as pessoas dizem, não é, que o homem não pode, ou alguém veio uma vez aqui me perguntar que a esposa faleceu, o marido estava sendo impedido de ver a esposa, proibiram de ver a falecida esposa e alegam que o casamento já tinha acabado. Disse, mas quem que pode ver? Senão outras pessoas todas podiam ver, menos o marido. Mas por que todos os outros podem ver, o marido não pode ver? E em termos de Sharia, o Sharia estipulou porção de herança. E herança não vai para quem não tem direito. E o direito vem aqui pela ligação, por ser marido, ou por ser esposa, por ser marido, ali herda. Se o casamento acabou, se a pessoa casou, divorciou, acabou, iddat, morreu, este não herda. O casamento acabou, houve divórcio. Mas aqui, com a morte, não há esta questão. A herança mesmo vem com a morte. Morreu, ali você tem herança e herda. Portanto, esta é uma concepção que as pessoas têm de que com a morte a pessoa, o marido não pode entrar no qabr, não pode enterrar. E eu não encontro, de verdade, não encontro qual é a base para fomentar esta posição. Sim. Diz para ele, Khalid. Você falou uma coisa só. Sim. Por que o Uthman, radiallahu anhu, não entrou no qabr? Nós falamos de uma posição. O Khalid disse que provavelmente tinha praticado ato sexual antes. Sim. Com uma outra esposa. Não. Com a mesma não. Com uma outra. Provavelmente, porque essa estava muito doente. Portanto, provavelmente. Portanto, sim. O porquê?
o profeta aqui não justificou. E encontramos posição do ulama, cada um a dizer isto, aquilo, e eu vou falar mais uma coisa. Fim do dia, não é uma resposta taxativa daquilo. Não é? Alguns mencionam que um dos motivos é que naquela situação, sendo uma pessoa que teve sexo na noite anterior, não pode existir a probabilidade de ele sequer imaginar, não é, ato igual no momento em que você está a enterrar uma outra mulher. Não é? Imaginar um ato sexual, não é, naquele momento em que está a enterrar uma outra mulher. Portanto, isto tudo são tentativas de esclarecer algo que o profeta não esclareceu. Muita coisa que a gente faz, não é, que não temos o esclarecimento. Mas com isso não quer dizer que é proibido você entrar na campa para enterrar alguém, uma mulher, enquanto se envolveu sexualmente na noite anterior. Ninguém diz isso. Ninguém diz que é proibido. Aqui poderia-se falar de ser melhor ou não ser melhor, não de proibido. Exatamente. Pode ser mahram ou pode não ser mahram. Portanto, se está lá mahram, é melhor. Mas se não estiver, qualquer outra pessoa. Quantas vezes temos que ir enterrar uma senhora estranha, que nem é daqui, é de lá, de norte, ou estrangeira, está aqui por causa de algum propósito e morre aqui. Quem que vai fazer? Quem que vai enterrar? Não é? Então, nesta situação, não há nenhum problema, não há nenhum impedimento, qualquer que seja a pessoa, para entrar no qabr e efetuar, não é, o funeral ou o enterro desta mulher. Mais alguma questão? O Sheikh falou que qualquer pessoa pode entrar uma mulher, incluindo uma outra mulher. Incluindo outra mulher? Sim, foi o que eu ouvi. Aqui? Hã? Incluindo outra mulher? Se uma mulher pode entrar na outra mulher. Eu falei isso? Hã? Uma mulher enterrar outra mulher? Ah, é? Não, a mulher sim nem sequer vai para o cemitério. Mas só vocês dois. Olha, vocês nem sequer saíram aqui do masjid, já tem posição diferente. Imagina pegar isto para explicar a alguém lá fora. Ainda estão aqui. Eu disse, quando Ana perguntou por que o profeta não autorizou que Sim. fizesse, eu disse provavelmente é feito sexo. Com outra mulher. Antes com outra mulher. A questão deles foi com outra mulher mesmo de funeral. Ah, ok. Não. Mas está claro que não vou. Não, a mulher nem sequer vai para o cemitério. Sim, pode ser uma força ou algo que eu tenha dito sem me perceber daquilo que eu estava a dizer. Ok. O profeta disse a Aisha que eu daria de banho, Sim. então há permissibilidade de dar banho. Há permissibilidade não existindo, é uma posição rara, não existindo mulheres para dar banho, o marido poderá dar banho. Enquanto outros dizem que nessa situação é mais prático fazer até tayammum. Mas vamos entrar no outro assunto, nós vamos falar aqui mais adiante este assunto. Que Allah. Qual é a justificação do pano nesse princípio? Do pano. Sim. Aqui estamos a falar a cobertura do pano, estamos a falar o uso do pano é para cobrir o corpo da mulher, cobrir, as pessoas não ver o corpo da mulher. Esta é uma situação, uma questão que de facto é interessante. Esta mulher, às vezes, ela passou a vida nem sequer se preocupava em cobrir o corpo dela, mas no momento do enterro, mesmo assim as pessoas levam em consideração, tem que tapar, o corpo não pode ficar exposto, as pessoas não podem ver o corpo dela. E esse foi um dos pedidos até de Fátima para que fosse enterrada à noite, para que as pessoas não tivessem chance sequer de ver o corpo dela, como algumas narrações assim indicam. Portanto, é para proteger, não é? O pano não é usado para o homem,
estão também só homens no cemitério, porque não há nenhuma questão aqui, mas para a mulher usa-se este pano para cobrir, para fazer o satr completo desta mulher, para se proteger dela, proteger o corpo dela. Sim? Sim, mesmo assim, você tem possibilidade de ver, não vê? Não? Um vulto não. Não é vulto, vê o corpo. Vê o desenho do corpo. Não vê? Vê-se? Sim, mas o homem é diferente. É diferente. Ok. Sim. Sim, mas há uma limitação neste caso, né? Do que expormos. Mas aqueles, por uma necessidade, estão ali. Não tem como fazer aquele trabalho completamente tapado. Se trata, e a necessidade estende-se em conformidade à necessidade. Está lá. Sim. A mulher morre, se tem direito à herança. Se morreu, não tem herança quando morre. Mulher morre, vai fazer o que com a herança? Quem herda é o vivo. Herança é para o vivo, não para a morte. Não para o morto. O mayet, neste caso. Para o vivo. Você diz o quê? A primeira? Hã? Mas tem problema, tá? É bom que você não te receba em casa. Tua esposa não está a ouvir isso, porque eu vou repetir teu nome aqui. Portanto, a herança vai para o marido também. O marido é uma das pessoas que vai herdar. Tem marido, tem os pais dela, tem os filhos. O marido, os filhos e os pais são os únicos herdeiros. Os pais dela, sim. Os pais dela, os pais do falecido, da pessoa que morre, assim, ou da falecida. Quem morre, herda-se quem morre. Para existir herança, deve existir um fator morte antes. Não há herança sem morte. Dizer, não, eu quero distribuir minha herança agora, para quando morrer não ter. Aquilo não se chama herança, chama-se oferta. Porque herança é quando se morre. Antes da morte é oferta. Ok? Que tipo de herança está a vir à frente? Não sei quando vamos chegar, mas está lá à frente. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك